Olá, meus amados irmãos. Chegamos ao terceiro período da história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E esse terceiro período é marcado pela união com os congregacionais. A união com a Igreja Congregacional, ela acontece porque na União Evangélica Sul-Americana, a UESA, haviam missionários que serviam nas duas alas denominacionais, tanto na ICEB como nas igrejas congregacionais. E esses missionários que serviam em uma mesma missão tinham um sentimento em comum, um sentimento de comunhão, de companheirismo, de trabalho em conjunto na evangelização do Brasil, na plantação de igrejas, e por isso eles trabalharam, dialogaram para que houvesse essa unidade. E então, e essa unidade pudesse promover uma união entre essas duas denominações. Por ocasião disso, em 1942, na 13ª Assembleia Geral das Igrejas Congregacionais, na cidade de Santos, em São Paulo, em comum acordo, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil e a Igreja Congregacional decidiram formar uma aliança, uma união. Daí, então, surgiu uma nova denominação com as duas igrejas. Daí surgiu a União das Igrejas Evangélicas Cristãs e Congregacionais do Brasil. A União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, como está no artigo 1º aqui do Estatuto de 1953. A União foi criada nessa Assembleia Geral de 20 a 22 de junho de 1942. Aqui já foi uma reforma do Estatuto, né, da Constituição, de 1953, na página 9. Aqui diz que sobre a criação da União, a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais e Cristãs do Brasil, como uma denominação, a forma de governo, que a ICEB teve que se ajustar, houve uma mudança aqui, a ICEB deixou de ser um governo democrático representativo e passou a assumir um governo congregacional, e assumiu como doutrina, como teologia, também os 28 artigos de fé do Robert Calley, os 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então, a partir de 1942, a confissão de fé da ICEB se tornou a confissão de fé do Robert Calley. Na verdade, os 28 artigos já influenciavam muito a doutrina da ICEB. Já eram usados como consulta, e nós temos isso em artigos e também como influência do Catecúmenos e de outros textos que é possível consultar. Aqui nós temos a união com os congregacionais,
que vai acontecer até 1967. Nesse tempo de união, a ICEB sofreu muitas influências da Igreja Congregacional, no aspecto teológico, no aspecto do batismo. A ICEB passou a promover as duas formas de batismo, sempre aplicou o batismo por imersão, é a forma prioritária de batismo na Igreja Cristã Evangélica, a imersão, e como batismo nas águas, né? Mas incluiu-se também o batismo por aspersão, em casos excepcionais. Algumas igrejas que receberam mais influências congregacionais passaram a batizar mais por aspersão, mas isso não é comum na ICEB. É mais comum a imersão e, de forma documental, estatutária, a prioridade deve ser por imersão. Então, a tradição da ICEB prioriza imersão, porém, se abre para as duas possibilidades do batismo. Nesse aspecto, a Igreja Cristã Evangélica, ela se alinha mais ao cristianismo histórico antigo, porque nós temos documentos como a Didaquê, que é um dos documentos mais antigos da história da igreja, relatando as práticas da igreja primitiva, da igreja neotestamentária, que mostra que a igreja primitiva praticava as duas formas de batismo. No caso, quando tem bastante água, a imersão, e quando não tem, quando não é possível, se borrifa a água, né? A aspersão como uma possibilidade para que não fique sem aplicar a ordem do batismo, o sacramento do batismo. Então, isso foi uma influência muito positiva. A outra influência que foi criando força foi a teologia reformada. A ICEB, desde o seu início, nós vimos lá, com o reverendo Acácio Gideon Coutinho, Eliel de Almeida Martins, a ICEB teve no seu âmago, na sua essência, na sua formação, a teologia reformada como a sua teologia. Isso foi um pouco alterado, um pouco desviado com a chegada da influência do movimento metodista, do movimento dos irmãos que chega em Goiás, mas a ICEB ela tem na sua tradição o movimento reformado como a sua influência teológica. E na união com os congregacionais isso se fortalece porque a sua confissão de fé, que são os artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, ela é reformada, ela é calvinista. Então a ICEB ela é uma denominação de teologia reformada, calvinista. Isso vai ser fortalecido na união com os congregacionais. Só que também teve algumas coisas que foram entraves, algumas discussões que surgiram, algumas intrigas, sobretudo da ala congregacional. Houve um grande problema que trouxe cisão na denominação, porque os congregacionais queriam, principalmente a liderança do Rio de Janeiro, queriam que as casas da ICEB passassem por nome da Igreja Congregacional, o seminário, a Associação Educativa Evangélica, as casas da denominação, e daí então houve uma resistência natural da liderança da ICEB, e isso trouxe uma certa indisposição. Também houve uma ala muito forte da Igreja Congregacional que reagiu à parceria que a ICEB tinha com a missão metodista, com a Brasil Mission,
que era liderado pelo Arthur Wesley Arquibaldi, que era o diretor dessa missão e o diretor do seminário. Eles investiam recursos no seminário, na Associação Educativa Evangélica. Então, a ala congregacional reagiu com muita força contra isso, porque a Igreja Metodista é a principal denominação arminiana. E aí, então, os líderes congregacionais da época se revoltavam com isso. Como que pode uma denominação calvinista ter parceria e um acordo com a principal denominação arminiana, americana, etc. Então, eles se chateavam com essas coisas. E aí, essas picuinhas, essas coisas acabaram criando mal-estar, discussões, brigas, e houve um rompimento sério com a União, com a Igreja Congregacional, primeiro da ala de Goiás, em 1967, onde as igrejas de Goiás saíram da denominação, e aí então surge o quarto período da história, que nós vamos agora fazer o nosso próximo vídeo. O terceiro período é marcado pela união com a Igreja Congregacional, a união das igrejas evangélicas, congregacionais e cristãs do Brasil. Que Deus o abençoe e muito obrigado por estar conosco em mais esse momento.